Irmãos, queria convidar você a abrir lá em Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 16. Enquanto você abre lá, eu queria orar com você. E nessa oração eu queria que a gente direcionasse nossas orações para aqueles que sofrem. Essa semana muito triste para nós como igreja, pois conhecíamos os pais do Fernando, e mais triste ainda para a família do Gentil, pois estão ali convivendo direto, né, com o Fernando e com a Juliana. Mas os pais do Fernando, nessa semana, foram chamados para a glória. O pai morreu na segunda-feira e a mãe na quinta-feira, devido ao Covid. Então eu peço aos irmãos que continuem orando por essa família. Essa semana a gente conversava que antes a gente perguntava se você conhecia alguém que morreu de Covid, você conhecia alguém, aí raramente alguém falava, era bem distante. E hoje é mais fácil a gente perguntar se alguém não conhece, né? Pois tem sido muito, infelizmente, comum. Infelizmente. Por isso eu queria convidar você a orar. Coloque sempre o Fernando. A gente tem orado nos nossos 40 dias de oração com a igreja. Acaba dia 7, está acabando. Passou rápido. Mas eu queria que você continuasse orando por essa família. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que continue trabalhando no nosso coração, nas nossas vidas, como o Senhor está fazendo desde a hora que começou esse culto, desde o momento que começou a semana, o Senhor já tem trabalhado em nossas vidas. Eu queria, Senhor, em nome do Teu Filho agora, pedir conforto, consolo sobre a vida do Fernando, da Juliana e de todos os familiares do Fernando, Pai, os seus irmãos, a igreja de Bastos, a Igreja Batista de Bastos, que sofre também, pois, Senhor, foi um baque emocional muito grande. Por isso, Senhor, visite-os. Não temos palavras, ó Deus, para expressar aquilo que poderíamos levar para conforto, somente o Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, visite-os agora. Visite também todos aqueles, Senhor, que estão sofrendo por causa desta doença. Visite, ó Deus, os hospitais nesse momento. Médicos, enfermeiros, toda a equipe que trabalha nos hospitais. Pois, Senhor, não tem sido fácil esse mais de um ano trabalhando ali, com certeza. Temos aí conversado com a irmã Samira e ela sempre nos conta a dureza dessa batalha dentro dos hospitais, dentro dos UPAs. Por isso vai à frente, ó Deus, desde o mais simples funcionário que nós muitas vezes nem vemos. Aquele que está lá na cozinha fazendo o alimento que a gente nem vê. Mas está ali também nessa batalha, ó Deus. Até, Senhor, aos diretores, a todos aqueles que encabeçam as redes, dando sabedoria, guardando do mal. E que, Pai, nós continuamos te pedindo misericórdia. Está doendo demais, ó Deus, esse tempo de pandemia. Por isso, Senhor, pedimos misericórdia por nossas vidas, pedimos ao Senhor a agilidade dessas vacinações, para que, Senhor, o povo possa não somente ter a vida normal, mas, Senhor, ter uma vida sem medo da morte, sem o medo da contaminação. Por isso, Pai, visite-os. E a nós que estamos aqui, Senhor, aqueles que estão em casa hoje, ou em qualquer outro dia, horário, assistindo esse culto, pedimos as Tuas bênçãos e pedimos ao Senhor que a Tua palavra possa, Senhor, vir de frente, Senhor, com o nosso pecado, de frente, ó Deus, com as nossas dúvidas, de frente, ó Deus, com o nosso modo de viver errado que ofende ao Senhor, de frente, ó Deus, com aquilo que nos afasta do Senhor.
e que possamos adorá-lo como tu és digno. Por isso, Senhor, fale conosco nessa noite, assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Alô, agora funcionou. Mateus capítulo 20, versos de 1 a 6, ou melhor, de 1 a 16, diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que é justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona fez a mesma coisa. Verso 6. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar ao proprietário da vinha, dizendo-lhes: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Verso 13. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Essa semana eu ouvi uma reportagem, e aquelas reportagens que te levam da tristeza à alegria no mesmo tempo. Nessa reportagem falando sobre as pessoas que estão em sofrimento por causa da pandemia, não por causa de estarem doentes, mas por causa do desemprego. E uma senhora e a sua filha foram entrevistadas, e elas disseram o seguinte: a filha disse que não quer viver de favor, porque a gente só vai comer quando alguém trouxer aqui em casa. Falas dela, dessa moça. A gente não quer viver de favor, a gente quer trabalhar. E a mãe engatou a primeira e disse: Eu quero a vara para pescar, eu não quero peixe. E na hora eu pensei, ela está errada, ela não quer a vara para pescar. A vara ela já tem, que é a profissão dela, que é a vontade de trabalhar. A vara ela tem, ela quer a lagoa, ela não tem a lagoa para pescar. Porque tiraram dela o direito de ir para a lagoa pescar, tiraram dela o direito de trabalhar. E isso mexeu comigo, mas na mesma reportagem teve uma cena que me alegrou, de uma igreja em Ponta Grossa, que montou um mercadinho para distribuir alimento. Eles não vendem o alimento, eles distribuem. Pegaram uma sala da igreja, colocaram ali os alimentos, e perguntaram para o pastor daquela igreja por que ele fez aquilo. Ele disse: olha, a gente estava entregando cesta de alimentos, mas na cesta às vezes vai coisas que as pessoas não precisam, ou não gostam, e aqui ela vem e escolhe o que ela quer.
Aí eles têm toda uma ordem, eles distribuem um dinheiro inventado por eles ali só para facilitar, para que as famílias, umas peguem mais e outras menos. E nessa mesma igreja eles distribuem roupa e brinquedo para as crianças. E eu pensei, enquanto de um lado a gente vê o sofrimento por causa da pandemia, a gente vê solidariedade, a gente vê um ato generoso de amor de outro lado. E isso, irmãos, está acontecendo graças ao nosso bom Deus, pela sua misericórdia. Eu estou sentindo um eco aqui dentro. Em casa talvez não, mas aqui dá. E a gente olha as vidas das pessoas como a desses homens que estão nessa praça. Esse texto não fala de questões trabalhistas, tá? Dá até para usar aí alguma palestra, mas não é isso que ele está falando. Esse texto ele fala de um ato generoso, um ato de amor. Aqueles homens estavam naquela praça porque estavam necessitados. Eles levantavam cedo, de madrugada, iam para a praça para buscar trabalho, para ver se alguém empregava eles. Todas as manhãs. Eu fico imaginando aquele homem levantando 5, 4 da manhã, indo para a praça, dando um beijo na esposa, olhando os filhos nos quartos e olhando a despensa vazia, para ir trabalhar por aquilo que dava para alimentar a família por um dia, e alimentar mal ainda, que era um denário. Era a menor quantia de uma diária daquele tempo. E eles saíam toda manhã para poder tentar arrumar um emprego, de alguém generoso lhe convidar para trabalhar. Esses homens, eles não eram vagabundos, eles não eram homens à toa que estavam naquelas praças. Aqueles homens que Jesus está falando aqui, ainda que seja uma parábola, uma história inventada naquele momento por Jesus, mas é algo do dia a dia deles. Eu não sei aqui no Paraná, no Rio a gente chama de chapa. Aqueles homens que ficam esperando o caminhoneiro contratá-los para ajudar a descarregar o caminhão. Acho que é chapa aqui também, né? E é mais ou menos aquilo. Se alguém chamar, eles vão ganhar um trocado. Se ninguém chamar, não vão ganhar nada. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Só que ele fala de algo do seu dia a dia, de uma praça onde os homens iam em busca de emprego. E esses homens representam a classe mais baixa da sociedade. Alguns escritores dizem que eles eram piores ou uma classe mais baixa que os próprios escravos. Porque o escravo tinha casa, o escravo estava com uma família. Se o patrão desse escravo, ou o dono desse escravo ainda fosse um pouco melhor, se isso existe, eu não sei, mas fosse um pouco melhorzinho, comia até a mesa com ele. Mas ele tinha onde dormir, ainda que fosse lá na casa dos escravos. Esses homens não. Eles teriam que comer o escravo. Esses homens não sabiam se iam comer. Não sabiam se ia ter dinheiro. E Jesus está falando, olha, esses homens estão ali à busca de um ato generoso. A praça para esses homens representa a esperança. Levantar-se e ir para a praça é buscar esperança, buscar comida, poder chegar em casa com as bolsinhas do mercado e dizer para a esposa, olha, hoje deu para comprar isso. O que esse texto traz para a gente, pensando até com essa história que eu vi no jornal? Esse texto me ensina que o reino de Deus, essa representação que Jesus traz do reino de Deus, a gente precisa ter urgência para anunciá-lo. A gente precisa ter urgência em falar para as pessoas desse reino, desse amor que é esse ato generoso. Olha aí, o verso 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Jesus, olha, o reino de Deus é assim, parecido com um homem que tinha uma vinha.
E por que tem uma urgência nisso? Porque, como eu disse, para nós faz um pouquinho do sentido. A maioria aqui, ou praticamente todos, um trabalho na roça. Mas quando chega a colheita tem que correr, tem que colher logo, senão vem a chuva, pode perder a colheita. E a colheita nas vinhas, a colheita de uva, ela tinha que ser rápida, porque normalmente já era perto, naquele tempo de Jesus, perto de setembro. E logo depois vinham as chuvas. E com a chegada das chuvas poderia perder toda a plantação, então tinha que correr. Quando Jesus diz, olha, pois o reino dos céus é como proprietário que tinha uma vinha e saiu para contratar pessoas, ele está dizendo, olha, o reino tem que ser anunciado de forma rápida. Não se pode perder tempo ao anunciar o reino, não se pode perder tempo para anunciar as boas novas, não se pode perder tempo para falar do amor de Jesus para as pessoas. Pois o tempo passa rápido. Logo vem as lutas, logo vem as dificuldades. Pensando nesse senso de urgência da colheita, tem o senso de urgência de falarmos do amor de Jesus. Irmãos, e a pandemia não pode ser a desculpa para a gente fazer isso. Não fazer. A pandemia não pode ser a desculpa de dizer, pastor, mas está mais difícil agora, a gente não pode ver as pessoas. Irmãos, na verdade, a pandemia está facilitando fazer isso. Porque tem muitas pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra de conforto. Tem gente necessitada de ver a ajuda, de ver a bondade e a fé em ação. Falava, não sei se foi numa reunião com alguns pastores, ou foi na EBD, agora eu não lembro, que a igreja hoje, ela tem a faca e o queijo na mão para anunciar o evangelho. A gente só precisa aprender a cortar o queijo. Excesso de urgência, porque tem muitas pessoas que estão morrendo por causa dessa pandemia e sem Cristo, sem salvação, sem conhecer o evangelho. É urgente anunciar a Jesus Cristo. É urgente porque tem muitas pessoas, como essa moça e a sua filha da reportagem que falei, que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem uma esperança, e nós podemos levar a esperança. E não só falando de Jesus, pegando a Bíblia e abrindo, mas a gente pode falar de Jesus entregando uma cesta. Pegando o telefone e ligando. Dizendo, olha, eu estou orando por você. Descobrindo uma porta de emprego e falando, olha, eu descobri esse lugar, vai lá entregar um currículo, como nós fizemos essa semana para uma pessoa que a gente está orando. É urgente. E é isso que Jesus está dizendo, olha, é urgente anunciar o reino. É urgente. Mas esse texto fala de algo que também choca a nossa vida e a nossa sociedade, porque esse texto trata de duas coisas que não acontecem aqui na vida dos trabalhadores, mas que o dono da vinha queria que acontecesse. Muitas vezes, falta de igualdade, de equidade, estão demonstrando a falta de amor e um amor generoso. E o que é igualdade e o que é essa tal de equidade? Bom, igualdade a gente sabe o que é. A igualdade tem como significado tratar a todos os membros de um grupo, tratar todas as pessoas iguais. Então não tem diferença. A gente vai tratar igual. Equidade vai um pouquinho além de tratar igual. Equidade é tratar as pessoas dentro das suas necessidades. É tratar, não só tratar igual, mas é ter oportunidades de que essa pessoa possa se sentir pertencente ao grupo, independente do jeito que ela seja. Eu vou dar um exemplo. O nosso espaço aqui de culto pode vir um cadeirante. Porém, a gente precisa construir uma rampa. Sem a rampa, o cadeirante ele precisa de ajuda.
Ele não consegue subir, ainda que sejam poucas escadas. Então a gente diz assim, nós somos iguais aqui, mas a gente não está tendo equidade para tratar o cadeirante. Então, se aparecer um, a gente tem que construir uma rampa. Na verdade, a gente já tinha que ter construído, é que nos falta espaço aqui. Para quê? Para que ele mesmo suba ali, né, rodando e chegue aqui. Isso é equidade, é ter todo o formato que dê para todas as pessoas. E esse texto mostra que estava faltando isso na vida das pessoas. Já já a gente vê isso. São pontos muito claros desde cedo dessa desigualdade na vida das pessoas, essa desigualdade social. Agora, para o final de maio, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Das pessoas não se tratarem iguais. Até esses trabalhadores, olha lá que diz o verso 12. Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós que participamos aqui do trabalho o dia todo debaixo desse sol. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, e às vezes a gente pode pensar o seguinte: não, o dono da vinha enganou esses homens, porque o cara trabalhou 1 hora e ganhou a mesma coisa de que aquele que trabalhou o dia todo. E aí você vai pensar assim: pastor, mas eles estão certos em reclamar, eles estão sendo injustiçados. Mas se você ler lá no primeiro versículo, vai dizer que nos primeiros versículos, o dono da vinha saiu e lhes propôs um salário. O salário era a diária de um trabalhador braçal daquele tempo, 1 denário. Ele não disse que ia ter hora extra. Ele não disse que ia ter um adicional. Ele não disse que ia ter PPR. Ele disse 1 denário. Acabou. E eles, não, a gente topa. Quando a gente continua lendo os outros versículos, os que foram contratados por último, eles sabiam quanto que ia ganhar. Às vezes a gente passa batido no texto e não presta atenção, mas quem foi contratado depois dos primeiros, eles não sabiam quanto que ia ganhar. Porque o dono da vinha só disse assim: vão trabalhar na minha vinha que eu vou pagar o que é justo. Então quem foi trabalhar às 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora, poderia pensar assim: bem, ele vai me pagar o que é justo. Então ele deve pegar o trabalho braçal, 1 denário, dividir pelas horas de trabalho e me pagar proporcional. Isso seria a lógica do nosso capitalismo moderno. Para a gente entender bem quanto que custa isso, vamos trazer para os nossos dias, para a gente entender melhor. E aí você vai me dizer se esse patrão estava sendo desonesto, honesto, generoso ou não. O salário mínimo no Brasil hoje é R$ 1.100. É a que a maioria recebe. Não, alguns recebem com desconto. Mas vamos imaginar que todo mundo recebe R$ 1.100. Não tem desconto. Se você pegar 1.100 e dividir por 30 dias, dá R$ 36,67. Então, esse seria a diária do trabalhador braçal, no tempo de Jesus. Vamos imaginar que a gente só está contextualizando. Então, você foi para a praça, está lá na praça, acordou 4 horas da manhã. Imagina, irmão Alonso, está eu e irmão Alonso lá na praça, doido que alguém chame a gente para trabalhar, os dois com a enxada amolada, afiada, conversando. Tomara que alguém contrate a gente. E aí eu dou uma saidinha para ir no banheiro, passo o dono da vinha e vê o Alonso. Vamos trabalhar lá na minha vinha. Estou indo. O Alonso dá uma olhada, não me vê, ele não vai ficar esperando, senão vai perder a oportunidade de trabalho, e vai. Daqui a 3 horas o dono da vinha volta, estou eu lá, com a enxada, e ele diz: por que você não foi trabalhar ainda? Vem cá, vamos trabalhar na minha vinha. Mas o Alonso já trabalhou 3 horas. O João chega um pouquinho depois, porque perdeu a hora, ele chegou, eu já trabalhei 3 horas, o Alonso 6 horas. E o dono da vinha falou: vem trabalhar comigo.
E ele vai. 5 horas da tarde, eu já estou assim, suado, o Alonso já está quase tirando a terra da enxada, e chega o Mário para trabalhar, 5 horas da tarde. Trabalha 1 hora. E o dono da vinha diz para o administrador, está na hora de pagar a diária, chama o pessoal e paga. Começa dos primeiros para os últimos. E ele vai pagando. E eu vejo que o Mário recebeu a mesma coisa que eu, R$ 36,67. Eu penso, brincadeira, né? Mas eu não fui enganado, porque a promessa de trabalho daquela diária foi R$ 36,67, ou 1 denário no tempo de Jesus. O que esse patrão está fazendo ali? Ele está dizendo, olha, aqui na minha vinha todos vocês são iguais, porque é o que vocês precisam no mínimo para sobreviver lá fora. A diferença é que você chegou mais cedo. Mas o que eu prometi é a mesma coisa para todos. E quando eu olho para o reino de Deus, Deus nos trata igual. Não é porque eu tenho 50 anos de igreja, é aquela pessoa que chegou ontem na igreja, aceitou a Cristo, está vivendo as maravilhas do Evangelho, que eu sou melhor do que aquela pessoa. Diante dos olhos de Deus, eu sou tratado igual àquela outra pessoa. Dentro do reino de Deus, dentro da igreja, não existe quem é melhor ou pior. Quem tem o melhor dom ou o pior dom. Não existe aquele que é o melhor porque prega, porque canta, e eu, coitado, não sei fazer nada. Não existe isso. Dentro do reino de Deus, nós somos todos iguais. Não existe diferença. Somos todos filhos e filhas do Senhor. Ele não nos trata de qualquer jeito. Ele não nos ama mais ou menos porque eu trabalho mais. Na verdade, às vezes, aqueles que fazem mais é porque têm realmente mais responsabilidades. Mas diante dos olhos de Deus somos iguais. O Senhor da vinha aqui, ele não foi injusto. Pelo contrário, ele nos dá um exemplo de justiça. Ele nos dá exemplo de sermos gratos por aquilo que temos. Porque se não fosse assim, aquele que trabalhou 1 hora não ia conseguir comprar um pacote de biscoito para levar para casa. O Bé nem ia para casa, que imagine chegar lá, ver a mulher e os filhos com fome e não ter nada para comer. A gente precisa aprender a entender essa questão da justiça de Deus e sermos mais justos com aqueles que estão necessitados. Nós temos tanto essa mania de desigualdade, de injustiça, ou melhor, de injustiça, de ser desigual. A gente vive, na verdade, nessa sociedade desigual, incoerente, incongruente, que a gente não entende bem, que até o nosso jeito de ser igreja tem hora que mostra desigualdade. Quem aqui nunca ouviu falar assim, não, minha irmã, quando você chegar e morrer, quando chegar no céu, você vai ter uma mansão celestial. Já ouviram isso? Você vai morar numa mansão. Não, você trabalha muito pelo Senhor e você vai ter uma mansão no céu. Já ouviu isso? Não? Ah, bom. Em casa você já ouviu? Pela fé, eu estou imaginando que você vai balançar a cabeça. E aí eu penso assim, então quem trabalhar pouco, vai ter o quem no céu? E quem não trabalha nada? Vai morar debaixo da ponte no céu. No céu, então, vai ter moradores em situação de rua. Mas, pastor, no céu vai ter rua de ouro. Olha que bênção, né? O cara vai morar na rua, mas vai morar no ouro. Até nisso, irmãos, a gente vai sendo influenciado pelo sistema. E um vai ter mansão, o outro vai ter casebre, o outro vai morar na rua, o outro vai morar de aluguel. Imagina, aluguel celestial. O outro vai fazer meu plano celestial, minha casa, vida eterna. Porque a gente está contaminado por esse sistema desigual da nossa sociedade.
E aí Jesus diz o seguinte, em João 14:2: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar lugar. A gente não vai ter mansão, irmãos. Eu não sei onde que arrumaram esse negócio na Bíblia. Eu tentei achar, sério, eu fui procurar. Usei Google, usei aplicativo do celular, não achei. Se você encontrou lá que você vai ter uma mansão celestial, me mostra. Que aí domingo que vem eu conserto. Porque até onde eu encontrei isso aqui, na casa do meu pai há muitos aposentos. Na casa do meu pai tem muitos quartos. Eu fico imaginando, a mansão, existe a mansão, mas a mansão é de Deus. A mansão é dele, e nós vamos morar na mansão dele. Se é para trazer uma linguagem então assim, nós vamos morar na mansão dele, que tem muitos quartos. A gente vai ser vizinho de quarto. Provavelmente quartos todos iguais. Igual quarto de hotel, né? Você vai, é tudo igual. Não muda nada. Porque ele nos trata como iguais. E esse texto ainda me leva dentro disso a pensar em outra coisa, que a gente vive numa sociedade e a gente acha que é assim no reino de mérito e demérito. De que eu sou valorizado pelos meus méritos. O verso 12 a 16 diz que esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer: receba o que é seu e vaza. É isso que Jesus está dizendo no texto. Você já recebeu. A gente tem esse negócio do mérito. Levamos aí, queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Queremos que as pessoas tirem selfie conosco. A gente quer vestir a melhor roupa para aparecer. Irmãos, a coisa que mais me chama a atenção, eu já comentei isso no conselho da igreja, é que as ajudas que nós recebemos para ajudar os outros, como foi de uma empresa, nem vou citar o nome, porque vai que eles estão vendo e vão brigar comigo depois, que eu pedi a logo da empresa. Falou: manda a logo que a gente vai botar na transmissão lá, em forma de agradecimento, divulgação. E eles falaram: a gente não precisa disso, a gente está entregando por amor e a gente sabe da necessidade das pessoas. Eu não quero que apareça. Eu falei: tá bom, desculpa aí. Isso, irmãos, me enche o coração, porque não são pessoas que estão dando com a mão direita para a esquerda e ficar olhando. Está entregando realmente por amor, porque tem desejo. Não é por mérito. Não é querendo receber tapinha nas costas. E a nossa vida cristã precisa ser demonstrada assim, vivida assim. E por fim, esse texto me ensina que o Senhor, aqui representado pelo Senhor da vinha, Ele é um Deus que derrama sobre nós o consolo e a compaixão. Ele vem com consolo sobre as nossas vidas, sobre o consolo é que as pessoas, para o reino, valem mais do que qualquer outra coisa. Que as pessoas é que são amadas pelo Senhor, Ele que nos consola com a sua presença, Ele nos consola com o seu amor, Ele nos consola naqueles momentos mais tenebrosos da nossa vida. O amor de Cristo está sobre nós, não muda. O amor dele não muda. Não é por mérito, nem por demérito. Não é porque eu acho que o outro é diferente, não. O amor dele é sempre o mesmo por nós. Não cresce nem diminui. E ele tem compaixão das nossas vidas. Assim como o Senhor da vinha, que nessa parábola tinha compaixão porque ele sabia que 1 denário era o necessário para a pessoa pelo menos tentar sobreviver por um dia. Menos do que isso ela não conseguia. Pensa você hoje no exemplo que eu dei. O que você faz com R$ 36,67 no mercado hoje para alimentar sua família? Agora ainda dá para comprar 5 quilos de arroz. Agora dá porque abaixou. Não sei se dá para comprar o arroz e o óleo.
O arroz e o feijão, acho que ainda dá. Eu acho. E é isso que esse senhor Davi está dizendo, olha, eu quero pelo menos dar um mínimo de dignidade para essa pessoa. Irmãos, o Senhor espera que as pessoas tenham um mínimo de dignidade para sobreviver, para viver. A compaixão dele está também no perdão. Porque quantos de nós cometemos erros, pecados, e temos a certeza que podemos chegar até ele e pedir perdão? A compaixão dele não fica olhando o passado seu. Ele não fica olhando, olha o que você fez no passado. A compaixão do Senhor olha para você agora, no hoje. Independente da hora que você chegou. Aqui teve gente que chegou 5 horas da tarde, é quase na hora de guardar as ferramentas. Mas foi amado, foi valorizado da mesma forma que os primeiros. Isso me ensina que a compaixão dele não está olhando o tempo, está olhando a decisão. Os primeiros murmuraram, mas os últimos com certeza foram gratos. Talvez nós que já estamos mais tempo na igreja sejamos os primeiros, que muitas vezes reclamamos, murmuramos, e esquecemos o quanto Deus já nos abençoou nesse tempo que temos de vida cristã. Mas o último, aquele que está chegando agora, ele começa a ver que foi amado por Deus, que Deus não ficou apontando o dedo para o passado dele, para os seus pecados, mas ele encontrou um Deus de braços abertos, dizendo, venha, vem que eu vou te colocar um anel novo, como fez com o filho pródigo, em Lucas 15, vou fazer um churrasco, e vamos fazer uma festa. Irmãos, esse nosso Deus é um Deus de amor, e um Deus de compaixão, é um Deus que no seu ato generoso demonstrou amor através de Jesus Cristo naquela cruz. E por isso a gente pode hoje celebrar a ceia. Por isso a gente pode hoje, diante da mesa, ter ele como convidado especial, ou melhor, principal, por causa do seu ato generoso. Eu queria orar com você e por você, e nessa oração eu já convido você a se avaliar. Você que está em casa, que preparou a sua mesa, chega perto dela, ora junto, e vamos juntos participar. Depois você da IBG que está em casa, nos manda a foto aí da sua mesa. E eu queria que você que estivesse aqui pensasse nisso, nessa compaixão e nesse ato generoso de amor do Senhor. Ele te ama. Ele conhece o teu sofrimento agora, Ele conhece a tua angústia, Ele conhece aquilo que você precisa mudar. Ele conhece o teu coração, Ele não quer saber do teu passado, Ele quer saber da tua decisão de agora para frente. É isso que importa para Ele. Você em casa também. Eu queria orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus generoso. Prova disso foi o amor demonstrado naquela cruz, onde Jesus foi derramado, foi entregue morto, tudo por amor a nós, tudo por amor ao Senhor, a nós pecadores. Pai, eu peço ao Senhor, não nos deixe desviar os olhos do Senhor, seja por pandemia, por comodidade, por luta. Pois como eu vi essa semana uma pergunta, ou melhor, como me fizeram essa pergunta essa semana, como que as pessoas vivem sem Deus no coração? E a única resposta que eu disse foi, elas vivem com mais sofrimentos, pois não tem aonde recorrer. E nós podemos, ó Deus, recorrer ao Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa rocha segura. O Senhor é aquele que nos consola e conforta nos momentos mais dolorosos. O
O Senhor é aquele que nos trata com iguais. O Senhor nos trata de forma amorosa, independente das nossas falhas. O Senhor olha para nós com equidade, pois nos trata como merecemos e também nos trata como não merecemos, pois não merecíamos tanto amor, mas mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa e o Senhor nos guarda do mal. Pai, abençoe teus filhos e filhas que estão aqui. O Senhor sabe o que eles precisam, o Senhor sabe das suas necessidades. Que eles possam, ó Deus, participar da ceia, e eles que se façam avaliar, façam uma autoavaliação. Não serão as irmãs que vão distribuir a ceia, que vão dizer se pode ou não, mas que todos possam agora, que recebam do Senhor o teu perdão. Mas aqueles que ainda não vão participar, ó Deus, porque talvez ainda não têm comunhão com o Senhor, não tomaram uma decisão contigo ainda, ó Deus, eu só posso pedir ao teu Espírito Santo, suplicar a Ele, que convença do pecado, do juízo, que o Senhor os convença. Também te peço por aqueles que estão em casa, ó Deus, e que ainda não conhecem ao Senhor, ó Deus, que possam se manifestar na rede social, entrando em contato conosco, Senhor, porque aí nós queremos, Senhor, apresentar Cristo Jesus como Salvador. Pai, obrigado, Senhor, por abrir a Tua palavra e podermos estudá-la. E agora, Deus, queremos celebrar a ceia junto com os meus irmãos. Assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.